Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo. Estou aqui para falar sobre o mapa cabalístico, sobre o Moreno Declan Rosa, ao qual eu já conheço há muitos anos, estudo com ele a Torá, a Instrução do Eterno com ele também. Eu e um bom grupo de pessoas, né? É uma pessoa séria, pessoa simples, voltada para o estudo eterno, né? Dia e noite, ou noite e dia, ok? E a Torá é a Instrução do Eterno, a Instrução do Eterno dado há muito, muito tempo, e que os seres humanos, assim como nós aqui, precisamos disso para que nós tenhamos uma vida gratificante com sentido. E o mapa cabalístico consiste nisso, em descobrir a configuração de sua alma, né, desde sua saída, sua origem, até a chegada aqui nesse mundo físico, onde que a gente vai descobrir a árvore da vida também, as suas emanações, seus sentidos. A gente vai descobrir o porquê. Nós vamos ter um norte, você vai ter um norte de sua vida. Então, um estudo científico altamente seguro, tá? E eu tive muita felicidade, muita gratificação em fazer esse mapa cabalístico, onde que você consegue consertar vários aspectos da sua vida e assim também consertar com outras pessoas, né? Então, eu indico esse mapa cabalístico. O que a gente falou lá? Primeira e segunda restrição. A gente não vai falar disso agora, porque a gente vai ter uma aula toda especial nesse mesmo Zohar falando disso. Depois, fala aqui da primeira grandeza de Neshama e a segunda grandeza de Beit de Hayá. Então, a gente tem que... Aí é que entra a questão da gente poder e entender, não é, essas questões. Veja, ó, Hayá, ó, essa... é aqui, tá vendo? Ó? Se escreve CH, mas não se lê Shayá, se lê Ra-I-A. Eu separei um pouquinho aqui, mas não tem problema, tá vendo? Aqui em cima tem um nível de Eridá. Ó, Eridá. Ó, tô começando a ficar mais bonitinho o meu desenho, olha. Ó, Eridá. Aí o que acontece se eu tenho Eridá aqui? Eu tenho aqui, ó, tá vendo? Ó, Eridá. Aqui é com H, mas se lê, não é? Com Eridá, tá vendo? É muito difícil a gente falar aqui. Esse CH aqui é R, tá bom? Ele representa R. Aqui é nível de Neshama, tá vendo? Então, vamos lá de novo, ó. Neshama, né? Vou botar só NE, Neshama, tá vendo? Aí você já sabe, SH, né? MA, escreve aí, N-E-S-H-A-M-A, Neshama. Então, veja. Então, a primeira grandeza, Gadilut Aleph, a primeira grandeza é em Neshama. Tá vendo aqui? Ó? Vamos copiar, vamos botar aqui na árvore. É melhor, né? Fica até melhor do que esses garranchos aí do Morel, olha só. Ó, vamos lá. A primeira grandeza é onde? Já sei, Morel. Já sei onde é, né? É realmente diferente. É aí onde a gente está apontando. Então, veja, a primeira grandeza está ligado. Deixa eu puxar essa árvorezinha aqui para o meio. Aí vai ficar bem melhor para vocês entenderem. Olha só, gente. Vamos aqui, ó. Deixa eu só ir consertando aqui, tirando esses garranchinhos aqui, gente. A gente já começa de novo, peraí. Ok, agora sim, ó. Então vamos lá. Voltando lá, vamos pronunciar junto comigo. Primeira grandeza, Gadilut Aleph.
Repitam, Gadlut Aleph. Por quê? Gadlut é grandeza e Aleph é um. Gadlut Aleph. O que é Gadlut? Grandeza. E Aleph é um. Então, primeira grandeza. Tá vendo? Então, consecução da luz de Neshama. O que é consecução? Conseguiu a luz de Neshama. Se apegou à luz de Neshama. Tá vendo? Repitam. Primeira grandeza está aqui em Binah, que é o nível de Neshama. Vocês aprendendo uma árvore, vocês aprendem todas as 100 árvores. Depois só vai ter que entender os níveis, tá vendo? Então, ó, de novo, repitam. Primeira grandeza, Gadlut Aleph. Porque Gadlut vem de Gadol. Não tem aquele talit grandão? A gente chama de talit Gadol, parece até um lençol. E tem o talit Katam, que é um pequenininho, e às vezes também aquela blusa que a pessoa bota embaixo tem ali, né, os fios, né, do próprio talit. É uma blusinha que tem, então, ó, Gadlut, né, é grande, né, tem a ver com Gadol. Então, veja, as palavras são próximas, né? Aleph é um. Então, Gadlut Aleph é a primeira grandeza. Onde eu tenho a primeira grandeza? No nível de Neshama aqui, ó. Então, em um nível da alma. Como eu disse para vocês, inicialmente, tudo isso a gente vai ter que gravar. E Moré não tem. Se eu tivesse, como não podia também, né? Porque senão vocês não teriam mérito. Então, eu não posso enfiar isso na cabeça de vocês. Tá vendo? Aí anota aí, ó, direitinho. Faz a árvore de qualquer maneirinha agora, não precisa ser. Depois você passa limpo, né? Depois você passa limpo. Agora, qual é a segunda? Aqui vamos ver a segunda grandeza. É Gadlut Beit. Né? Então, Gadlut Beit, que é a luz de Raiá. Veja, parece ao contrário, né? Vai ao contrário, tá vendo? Porque a gente vai mais alto na árvore sefirótica. E aí, como é que se chama aqui, gente? A mesma coisa. Ó, segunda grandeza é Gadlut, mas só que agora é Gadlut Beit. Tá vendo? Segunda grandeza. Por que Beit? Porque o Beit representa o numeral 2. Em hebraico, na Torá, não existe números, como a gente imagina, são letras hebraicas. Se imagina isso, isso significa, então, que, ó, Gadlut Beit, que é o quê? A consequência da luz de Raiá. Então, aqui eu tenho o nível de Raiá, né? Aí que a gente vai aprendendo a Torá, né? Quando diz aqui nível de Raiá, por que diz lá no livro de Ezequiel em hebraico, né? Ezequiel 1. Vamos dar uma olhada aqui. A gente vai estudando também, vai aprendendo, porque tudo isso é para fazer uma limpeza naquilo que a gente tem da Torá. O Ezequiel 1, né? Então, veja, quando a gente vê ali que ele foi pego pelos cabelos, a gente logo imagina que isso tudo é verdade, né? Assim, né? Então, veja, ó, Raiá, tá vendo? Qual é a visão? Quando a gente olha, a gente fala, poxa, Ezequiel teve a visão, veio um monte de animais voando para lá e para cá. Não é nada disso, né? Ele diz aqui, ó, exatamente, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, ó, Hayot, tá vendo? Ó? Então, ó, Hayot vem da palavra Raiá, tá vendo? No plural. Então, veja, quando ele estava vendo, não é que ele estava vendo, Deus nos livre, né? Porque não farás imagem do eterno Senhor seu Deus. Não pode ter. O que ele estava vendo? Ele estava sentindo internamente a presença divina. Tá vendo? Não é que ele viu, porque não tem sentido o que a Torá fala. Olha, não farás imagem de... Guarde muito a sua alma, não é? Para que você não faça imagem de nada que tem acima do céu. Tá vendo? Raiá. Tá vendo? Mulher, mas quando eu vejo uma visão, sabe que é o mundo espiritual te dando o entendimento daquilo. Mas é amor, é só amor, tá vendo? Hayot, né? Vocês viram que ontem na aula da Sefirot, que eu botei hoje, né? Deu Xaná, 355 anos. Vamos fazer a conta, ó, 355. Quanto vai dar? 5 mais 5, 10, mais 3, 13. Ahavá, que Adonai é 1, Errade. Tá vendo? Então, as sefirotes também são amor. Raiá é vida. Então, veja, é um nível da alma chamado Raiá.
E é também lá, ó, ele falou das raiotes, que ele chegou, viu as criaturas, ele está fazendo uma descrição da árvore sefirótica. Não é nada que ele viu em uma raiote, nem viu um animal, ele está falando o quê? De rodas, de Gigu Neshama, do Borê, descendo a vida. Então, ele está falando das vidas que vêm para esse mundo para estudar a Torá, as pessoas que não estão na maldade, tá vendo? Então, veja, são como a gente entende a própria Torá, a própria questão da Torá. E aí, então, a gente aprendeu aqui, né, gente? Ó, vamos lá, repetir. Gadlut Aleph, que é Neshama, nível de Neshama. Gadlut, né, Beit, que é a consecução. O que é consecução? É quando você, através do estudo da Torá, do amor e da doação, consegue esses níveis internos dessa luz, que não é nada mais luz de doação. Tá vendo? Tá vendo? A gente pode ver uma luz, às vezes pode ter uma coisa, essas coisas acontecem, né? Mas não é isso que a gente tem que priorizar. A gente pode ver o mar ser aberto ao meio, muitos judeus passaram pelo meio ali, a gente tem que compreender isso também. Às vezes a gente vai falando aqui, vai revelando para vocês, né? Veja, o mar, ele foi aberto em 3 partes, né? Poxa, foi muito bonito quando você olha em Hollywood, o faraó atrás do povo judeu, o povo judeu desesperado, né? Ó, eles estavam desesperados, né? E aí o Eterno abriu um mar ao meio, veja. Só que esse é que é o mar, tá vendo? Fogo de um lado, Gevurá, e o meio é a junção desses 2 lados, ó, que é a abertura do meio, tá vendo? Olha, e tem um Terrilim que diz, não, o Eterno não abriu em uma passagem, ele fez 12 passagens, né? Foram uma para cada tribo, tá vendo? Ó, 5, 6, uma para cada tribo. Depois o Shalia Jamilton vai ajudar a gente a achar isso aí. Ó, ele que é especialista em Terrilim. Então, ó, 6 para um e 6 para outro, então foram 12 passagens, que na verdade são as 12 letras simples, né? As outras letras simples são aquelas letrinhas que fazem aqui as diagonais na árvore sefirótica, tá vendo? Que não tem nada que ver com o filme de Hollywood. Olha que legal, né? Então, quando ele diz aqui que ele abriu o nosso mar lá, né? Ele estava abrindo para quê? Para as pessoas chegarem em Ensof, aqui acima ainda, né? Em Adão, que não tem nada a ver com nenhum ser humano, e depois chegar no Borê, porque na verdade não chega, né? Na verdade é a luz superior que vem descendo aqui, tá vendo? É isso que a gente tem que entender. A luz superior, ela vem descendo, ela desce aqui de cima, ó, e esse pingo que pega aqui nesse Yud, ó, nesse Yudzinho que pega essas 2 sefirotes, ele vai se distribuindo para todo o universo, né? Para todo. Imagina, não dá nem para a gente pensar, gente. Não dá para pensar. Quer dizer, o pessoal está esperando o mar se abrir ali para eles atravessarem, e depois, eu só usei esse termo porque depois todo mundo, né, ficou todo descontrolado, ainda foram fazer ainda idolatria do bezerro de ouro. Tá vendo como é que as coisas, se a gente não leva pela Kabbalah, não dá para entender? Então, veja, a abertura do Mar Vermelho é o quê? Ó, você passar aqui pelo meio, ó, acusadores de um lado, Hesed de outro, e você passou o quê? Em caminho seco, tá vendo? Olha que bonito, até chegar lá. Por quê? A gente já viu que essas sefirotes aqui é só um esquema, né? Elas podem estar uma embaixo da outra, gente. Elas podem seguir esse padrão aqui, como a gente já viu, não é? E elas podem seguir um padrão de estar uma embaixo da outra. Não tem que necessariamente ser ali como a gente está falando, é só um esquema. Mas vamos voltar para a aula aqui. Era só para vocês poderem entender um pouquinho mais. Tudo bem. Então vamos lá, gente. O que acontece? A gente já descobriu que não foi a travessia do Mar Vermelho, né? O pessoal está lá procurando o povo judeu enterrado, os egípcios, aquela história toda. Não é. O que acontece está falando de coisas universais e de mundos espirituais que vêm para o nosso mundo, né? Então, veja só. Descobrimos, primeira grandeza, luz de Neshama, a consecução é quando você consegue. E como você consegue a luz de Neshama? E agora? Como é que a gente consegue isso? Através da doação. Porque o Borê é pura doação. Se a gente chega para o Borê, né? Se a gente não consegue acertar nossas meditações, a gente não consegue chegar ao nada. Eu vou até mandar um vídeo depois sobre o nada e falar assim, não, Borê, eu estou meditando
porque não é para me receber, é para mim estar em doação, porque sem doação eu não consigo essa consecução, eu não consigo chegar. E a gente descobriu que lá, então, quer dizer que Ezequiel não estava vendo os animais, aquelas figuras todas cheias de olhos, é até feio, né? Você já viu lá? Procura depois no Google, bota lá. Não, ele estava acessando a luz da alma, tá vendo? No mundo da alma não tem forma, só tem níveis de elevação, não é níveis de grandeza de doação. Por isso que é uma guerra tão grande quando a gente entra para a Cabala e a gente fica, poxa, como eu estava contando para vocês, a gente, cara, eu era tão religioso, mas eu era tão podre. Não é que você é podre porque você é ruim, é porque você não tinha luz de doação. Você não tinha nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira grandeza, ficava achando que tinha que matar todo mundo que não era judeu, tinha que transformar, que o mundo ia se transformar em judeu, e tinha que aquela coisa toda, achava que as suas forças, as suas, né, a questão de você estar fazendo ali as festas, estar fazendo isso, estava movimentando, mas tudo que é externo não está em você. Tudo que é externo, já parou para pensar isso? Todo mundo existe dentro de você. Somente assim. Quando esse CRI nosso parte desse mundo, não existe mais nada. Não existe mais igreja, mais sinagoga, só existe o Borê. Tá vendo? E aí? Se a gente não tiver configurado com a primeira e a segunda grandeza, trabalhando para se tornar mais... O que vai ter lá do outro lado? Guerrinão. Se for. Porque diz que os nossos sábios foram para o Guerrinão para limpar. Imagina uma coisa dessa. Tá vendo? Na religião, aí quando você vai começar a trabalhar por dentro, é muito bonito, porque você começa a ver o quão pequeno nós somos. E a gente não consegue mudar nada, só quem muda é o Borê. Aí a gente começa a pedir a Shem, me dá mais estudo, me dá mais força para ser salvo, para entender. Por quê? Você vai lá para o outro lado para quê? Para estudar a Torá, uma Torá mais elevada. Se você não gosta de estudar a Torá, interno, é seu, é você e o Borê. Ninguém pode resolver, só você e o Borê. O que nós temos que pedir, nesse caso, é força de doação. Você passar a doar mais, amar mais, querer que outras pessoas cheguem, sem mexer numa zal da outra. Você não precisa sair pela rua, olha, acaba lá, gadilutear. Eu fico pensando, quem? Né? Se você falar assim, quando vem, eu estava vendo, eu brinco lá no primeiro passo, né, as pessoas, as meninas vêm, eis que eu sou o Senhor teu Deus, que eu estou te falando, a pessoa começa a chorar, você, what? Né? Aí eu pergunto, se viesse um espírito desse falar comigo, eu falava assim, qual é a primeira letra da Torá? Eu não ia saber. Mas se é Deus falando, e ele ditou através das letras hebraicas, né, não? Não tinha que saber, gente? Quando vier um desses profetas aí que falam, então, não precisa nem perguntar o que vai ficar no futuro, porque existe no Zohar que esses espíritos, eles ficam ali esperando os justos, voltarem do Gan Éden lá com os segredos, eles perguntam, aí alguns justos, não sei por que, falam, né? Aí eles pegam isso e trazem para o nosso mundo para enganar as pessoas. Então, quando perguntar, você fala assim, tá, qual é a primeira letra hebraica? Vai lá, o cara pode saber, né? Letra Beit. Quantas letras tem, então, no livro da tua Torá, né? Se você é o Eterno, quantas letras tem lá? E não vai saber. Aí vai complicando a pergunta, né? Aí você vai, quando a pessoa acaba, como é que você está com o Espírito do Santo e você não conhece as letras hebraicas? Porque o Espírito do Santo te capacita a estudar as letras hebraicas e a Torá. O que diz lá no Novo Testamento? Que a letra mata. Como que pode isso? A letra mata, e quem traz a vida é o espírito, que não deixa a pessoa estudar. E aí? Aí tem certas religiões que você nem estuda, né? Você nem estuda, não lê nada. A pessoa chega lá, aí alguém vai escolher não estuda nada. Quer dizer, já não estuda porque não está no original. Mas vamos voltar aqui na aula. De vez em quando a gente vai ter que dar essas paradas. Muito bem, fiquei muito feliz, né? Agora a gente precisa saber o quê? De Or-Horimá. O que é Or-Horimá, né? Vamos lá, vamos levar lá, a gente está dentro ainda, agora aqui, continua na segunda grandeza, dentro de onde? Dentro de Or-Horimá. O que é, não é, Or-Horimá? É isso que a gente vai entender agora. Or é o quê? Vamos dar uma olhada em Bereshit, o que é Or. Deixa eu só
Se eu só dar uma ajustada aqui, olha, agora sim, agora ficou legal, tá vendo? Então, ó, Rorimar está aqui dentro de Rorimar, lógico, olha. E é o quê? Luz de Rorimar, que é chamado de luz de sabedoria, tá vendo? Então, quando você vai ler na Torá, tá lá, Rorimar, sabedoria dos sábios, é Rorimar. Mas essa Rorimar não é uma sabedoria daqui, ela é uma sabedoria que vem lá de cima, é a luz que preenche os quelins. O que são os quelins? São os cri, né? Vasos. Desejos de recepção só vem se houver uma tela de recepção altruísta, tá vendo? Então, essa luz, o que está falando aqui no texto para gente, é que essa luz aqui, ela é Or-Rorimá, e ela é a luz de sabedoria, ela preenche os quelins. Onde estão os quelins? Gente, só existe quelim aqui em Malhut, tá? Mas, não existe nada disso. A única coisa que existe aqui para gente é o quê? Para o ser humano que está aqui abaixo, é exatamente a luz do Boré. Ou ela desce, né? A maioria das pessoas não recebem essa luz, elas ficam presas exatamente nesse mundo aqui embaixo, desfocada do que é o divino. Aí o que vai acontecer? A Sitra Hará engana, porque a Sitra Hará vai falar assim, olha, não é isso que você tem que fazer, não é isso. Você tem que ir para tal religião, lá você vai ser feliz, lá você vai conseguir tudo que o seu corpo precisa, e você não entra o quê? Em doação. Você não entra em doação, né? Você não consegue entrar, não entra, não tem. Então, o que você vai precisar? De uma tela. E agora, como que a gente consegue essa tela se a gente está num mundo inferior? Tem gente até já indo atrás aí de extraterrestre, tá vendo, pessoal? Nunca acha esses extraterrestres, né? Nunca acha, é tudo sempre tão escondido. Já parou para pensar nisso? É tudo tão misterioso, né? Então, a gente precisa, não é, gente, entender esse processo aqui e entender, não é, gente, que a gente começa, todo mundo pode ser o maior sábio, pode ser até o Arizal, ele começa do nosso nível aqui, aqui embaixo. Aqui é a árvore da morte, tá vendo? Olha, é terrível. Ele tem que começar a estudar o Zohar, aí ele fala assim, olha que bonitinho, né? Então, olha que bonitinho. A pessoa olha para o Zohar, olha, caramba, eu ficava indo atrás do Eterno para receber as coisas. Não é nada disso, então. E por quê? O Eterno é doação, a tela está aqui, a tela negra, né? Mas ela pode ser apagada e reescrita até mesmo em outras reencarnações, tá vendo? Aí você está aqui, aí você começa a ver, olha, está tudo escuro, não tem salvação. Você olha para um lado dentro de você, para o lado esquerdo, olha para o lado direito, olha para cima, para a parte do céu, olha, mas o Boré não está nisso. O Boré está, ele só pode estar conectado a você aonde? Dentro de você. Passa um tempo, veja, quando você tem a palavra lá mexicana, né, lá tem a palavra Neshama, tá vendo? Neshama, Nefesh, mexicano. As pessoas não sabem disso. Aí a pessoa fica, doidona, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho luz, nenhuma luz de doação. E até as luzes de doações que eu tinha interesse em receber do Eterno. Eu doava, eu fazia tzedakah, dava um dinheirinho, o Eterno vai devolver, o Eterno sempre devolve, sendo que ele deu 100%, né? E aí você fica, ai, o Eterno vai me devolver quando você faz... Aí bota até umas moedinhas lá antes da reza, vou botar umas moedinhas, né? Porque aí, né, o Eterno... Nada disso tem valor, não, né? Tem que ser do coração, do amor mesmo. Ou seja, você tem que se incomodar, né? Veja. E o que significa isso, gente? Tem a tela aqui. A tela está em 200% de recepção. Tem que começar a trabalhar a tela, tem que acreditar, tem que se apegar a um moré cabalista, tem que se apegar a um grupo, tem que... Olha, é tanta coisa. Para quê? Para a tela começar a limpar. Aí pode reescrever. Aí o nosso foi embora. Ele foi embora, a nossa nave espacial, não tem mais nada disso. Só existe o Boré em você. Somente ele. Não existe outro. Então, veja,
Então, essa luz aqui, ela não pode... Vamos repetir comigo. Ó-Rimá. E vamos ler de novo. O que está escrito lá na Torá? Olha como é que as coisas são bem confusas quando não se sabe estudar a Torá. Está escrito aqui que o Eterno criou, né? Bereshit bara Elohim, Hashamayim, Veharetz, enfim. E aí depois ele diz aqui, olha, que tinha caos, Vaiomer, Elohim, Erri, Raquia. Veja, Raquia é o cosmos, é tudo que existe dentro de você. Havia caos, né, na expansão no meio da água. Ele fez a separação entre as águas, né, que a gente pode logo ligar aquela questão lá da travessia do Ensof, que não é Mar Vermelho nada, Ensof é até o final, além do universo, porque mesmo que a gente viajasse a velocidade da luz, a gente não conseguiria chegar no Boré. Então, porque é 13 milhões de anos-luz. Luz, a gente não alcançamos. Quebramos a barreira do som, mas nem está perto, eu acho, de quebrar a barreira da luz. Mesmo que quebrasse, que a maior velocidade possível, não chegaria lá. Então, veja, é algo muito especial. Você chegar nesses níveis de doação, esses níveis descem, vêm ao seu encontro, a Sheriná agora está dentro de você, não a falsa Sheriná que vai te levar, que agora eu vou gravar CT, agora eu vou ficar rico. Então, houve a formatação do firmamento, um Bereshit 1, e depois, aí sim, vai o Elohim, Erri, tá vendo? Da mesma palavra lá, Rai, mas aqui é Erri, Ó, vai rir, ó, tá vendo? Então, Deus criou a luz, e essa é a palavra ó, que Deus viu que era boa, tá vendo? Então, ele cria a palavra ó, que está aqui, só que não é essa luz que a gente imagina. É a luz do quê? É a luz da doação. Ele criou essa luz para os sábios. E essa luz dos sábios aqui, gente, ela tem todo um sistema para existir, né? Por quê? Temos que entender, veja, que ele repete aqui a palavra ó, tá vendo? Ó. Então, ele cria a luz, aqui tem gematria 207, aqui 207, que parece ali 20 mais 7, 27 letras hebraicas. No meio aqui ele tem vai-ri, tá vendo? Vai-ri é as letras que nós chamamos de Lectio Matrone. Por que Lectio Matrone? Porque essas letras, elas são especiais, elas têm toda uma questão, uma formatação que eu não lembro agora, não é? E elas são as 3 letras que compõem o nome do Eterno, tá vendo? Então, vai rir, que é a palavra vida, que só vem dele. E aí é onde você vai descobrindo, né? Aqui tem gematria. Como é que fala a gematria que tem aqui? 25 mais 6, 31, que é a gematria do amor. Por quê? Porque a gente tem aqui exatamente 31, e 31 é a Sefirah Hesed, bondade. Aí o que aconteceu? O homem ganhou uma pele, que é puro ego, ou seja, ele se bloqueou, porque existem 7 camadas ali da tua pele que impede a quebra dessa barreira para que você possa sair e encontrar o Boré, né? Então, é uma prisão para a alma, que tem um porquê de ser. Veja, vamos ver uma coisa aqui, gente. É muito interessante. Então, veja, eu estou explicando já para vocês a palavra ó, não estou correndo por quê. Não adianta só a gente explicar, olha, é hora, é luz aqui, é luz ali. Não. Ó é, na verdade, não é, gente? Ó, uma luz de doação. A luz. Quem é o único doador? O Eterno. Nós não doamos nada, porque nós não temos nada. Por isso que fala, ó, o rico deve ajudar o pobre. Quem ajuda o pobre? É o Eterno, ele que é o rico. É ele que faz tudo, é ele que cria tudo, é ele que monta tudo. Nós não montamos nada. Nós só temos que ter o desejo e a vontade de caminhar para a luz, conhecê-lo. Tá vendo? Então, a luz de sabedoria, ó, remata aqui, ó, né? E depois teve outro or lá, né? Porque é or biná, que é or de raçadinho, ó, tá entendendo? Então, veja só. Então, esse or aqui é o que vai mudar, né? Vai gravando tudo aí que eu já pergunto para vocês, ó. Esse or aqui, olha como é que é bonito a gente estudar, né? Não fica cansativo a gente ficar só nas nomenclaturas, a gente vai aprendendo a Torá aqui, aí nos fragmentozinhos, né? O Eterno cria ali as vegetações, somente depois
ele vai criar as luzes, né, mostrando que ele é que cria, ele que dá luz para todas as coisas, só depois essas luzes foram criadas, e Deus colocou a expansão nos céus, veja de novo a palavra raquia, para expansões, a gente até estudou sobre esse versículo esses dias, né, que tem 22 letras, para dominar o dia e a noite, e foi tarde de manhã no quarto dia, e aí ele pula aqui, né, a gente pula, né, ele começa a fazer as separações, mas isso aqui tudo é espiritual, tá? É tudo espiritual. E ele diz agora, para criar a espécie vivente, Deus faz os animais, e Deus diz, façamos o homem, né? Vai o Elohim, ne Hashem Adam Betsalemor. Essa palavra Betsalemor não tem nada a ver com o estado físico, ela tem a ver com o estado espiritual. Por quê? Elohim aqui, ó, é a força da natureza. Se você olha para você, o que existe dentro de você? Olha, você tem a flora intestinal, está dentro de você. Você tem a água, você tem o espírito, que é o fogo, né? Que está dentro de você, te mantém ali quente. Quando o espírito sai do corpo, o que acontece? O corpo esfria, a pessoa já era. Né? Tudo que Elohim tem. Você tem partículas do universo dentro de você. Inclusive, nós somos alimentados por partículas do Sol. O Sol vem, entra na planta, faz a fotossíntese, a própria planta ela transforma essa luz em açúcares, o animal come as plantas, né? Os herbívoros ali comem as plantas, absorvem essa luz do Sol, e nós comemos os animais e todos os outros alimentos e absorvemos a luz do Sol. Essa é a energia de todo o nosso sistema solar. Então, veja, nós fisicamente, biologicamente, somos uma criatura do próprio sistema. Porque o Eterno quis assim, ele fez o mundo físico. E aí ele cria o homem, né? E depois ele criou o homem à imagem do divino, tá vendo? E a imagem do Eterno. Então, ele criou a mulher, né? Criando os homens e mulher. E Deus mandou eles crescerem, serem férteis. E aí ele manda aqui, ó, que eles possam governar os peixes do mar e a ave dos céus e todos os seres vivos. Veja, mais uma vez, a palavra raiá aqui, ó, são espíritos, santidades, anjos, não tem nada a ver, não é? Por isso que quando vai falar lá, olha, vocês devem comer esses bichos raiá, está lá na proibição alimentar, que não tem nada a ver com alimento, isso tem a ver com o mundo espiritual, criar esse negócio de cacherute aí. Deus disse, né, para eles comerem todas as plantas, enfim, todas as árvores que dão fruto, serão para comer. Todos os animais da terra, ó, tudo foi liberado, tá vendo? Todas as aves do céu e tudo que se arrasta na terra, qual fôlego. E Deus viu tudo que havia feito e achou muito bom. Deixa a gente avançar aqui. E Deus terminou no sétimo dia, e Deus abençoou o sétimo dia, declarou santo. Esta é a história do céu. A gente está lendo aqui para chegar onde eu quero, hein? E vamos lá, eu vou achar aqui. E Deus plantou o jardim do Éden, no leste, né? E um homem que havia sido formado, e da terra Deus fez crescer toda a árvore. Deixa eu chegar lá, ok. No pecado do homem, olha só. Aí aqui, tudo aqui está se falando de Sefirotes e da emanação divina, não é? Quando você lê no português, você não consegue captar. Deixa eu só aqui. Homem, ó. Então eles pecaram, né? Os dois estavam nus. Ó. Veja, ó, vai raio, tá vendo? Mas, ó, eles estavam nus o quê? Ó, sem vida lá do mundo superior, sem raiar. Sheniram, tá vendo? Sheniram, Arumim, Raadã, Veishetor, Velo e Tebochechu. Então, veja. Então, eles viram que estavam nu, né? Eles estavam sem nada. E aí, o que acontece? Ora, a serpente... Aí vai repetir aqui,
né, que a serpente era mais... Ó, veja, Venahash tem a mesma gematria de Machia, e a Israel, ela era uma criatura viva, um ser espiritual, não tem nada a ver que existia, e ela era, não é, a mais astuta da serpente. Veja, essa palavra Arur, aqui, ó, tá vendo? Ela era mais exatamente, né, mais questão, porque ela se esconde, tá vendo a palavra pele aqui, ó? Tá vendo a pele? Ela se escondia no desejo da recepção, veja. Então, ela era mais, e ela disse à mulher, né, para ela comer. A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto de outra árvore do jardim, mas não podemos comer dessa árvore do meio. Deixa eu ainda um pouquinho aqui à frente, né? Então, eles acabam pecando, né? Os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam e se costuraram folhas de figueira. Isso aqui tem uma explicação fantástica. E fizeram para si tangas, viu? Então, agora você tem que prestar atenção aqui. Olha, a Torá, não é? Ela fala que se eles comessem, morreriam automaticamente. Por que eles não morreram? Ó, o dia que delas comerem, certamente morrerá. O que acontece? Eu te dou um veneno na mão, falo, ó, bebe aí que você morrerá. Ali, daqui em algum minuto, automaticamente, dependendo do veneno, você morre. Aí ele fala aqui, ó, eles fizeram que tangas, tá vendo? Hagarote aqui, ó, acho que tangas, cintas, né? Veja, só que aqui, se você faz a gematria, 608 com mais 3, 611, que é a palavra Torá. Então, aqui não está falando de tanga, está falando de Torá, não só essa Torá escrita, mas um sistema espiritual muito elevado que a gente está estudando, tá vendo? Então, a palavra tanga, Gorot, é Torá. Somente a Torá, através da Kabbalah, que pode ensinar. Veja, se não tem a Kabbalah, se não tem gematria, como é que eu ia saber que isso aí tinha numeral 611? Como é que, porque a palavra Torá tem gematria 611. Tá vendo? Aí a gente parte aqui para chegar lá onde eu quero, ainda não cheguei. Então, veja, eles ouviram o som do Eterno movendo-se no jardim na hora do dia, e o humano e sua esposa encontraram, esconderam-se, viu? A ideia do ser humano é que ele vai se esconder do Eterno. Assim, nós anteriormente, vou me esconder, ele não vai me achar, como Jonas tentou fazer, né? E entre as árvores do jardim, tá vendo? Não tem como. Foi mais um pecado. O Eterno chamou o humano e disse: onde você está? Lógico que Deus não vai fazer isso, né? Então, ele está falando aqui, ó, Yud Kei Vav Kei, né? Esse Yud Kei Vav Kei aqui tá no nível de Tiferet, e esse aqui é Elohim, que está no nível de Gevurah. Aí depois fala a palavra El, que é Sefirah Hesed, Hadam, que aqui é o nível 45, ou com o rei, aqui artigo é o nível 50, que é Binah, né? E ele continua, a gente vai chegar lá onde eu quero, né? Eu tive medo porque eu estava nu, tá vendo? Então, ele fala assim para o Eterno: olha, eu estava nu, eu fiquei com medo porque, né, eu não tinha roupas mais. E ele perguntou assim: quem foi que falou para vocês que vocês estavam nus? Vocês comeram da árvore do qual é proibido comer? Lógico que o Eterno já sabia, né? Vocês comeram? O humano, ou seja, Adão, disse: a mulher que você colocou do meu lado, ela me deu da árvore do céu. E eu comi. Já começaram aqueles outros pecados, né? Um acusar o outro. Ninguém assume a sua responsabilidade. E o Eterno disse à mulher: o que é isso? Né? E vai surgir a maldição. E aí depois, deixa eu descer um pouquinho mais, gente. Que... tá. Aqui. Então, veja, Deus fez para ele, ó, Elohim fez para ele, né, roupas, né, para Adão e sua mulher e os vestiu. Tá vendo? A palavra que eu tenho aqui é ó. Então, que é pele. Agora vamos entender isso aqui, gente. Era aqui que eu queria chegar. Olha aqui. Mas deu para aprender um pouquinho, né? Baruch Hashem, não vamos reclamar. Aí tudo bem. A gente está falando de ó, estamos falando de um sentido dentro da Torá. Então vamos perceber aqui. A gente vai ver que a palavra ó aqui, ela é pele, na verdade, não é? Ela é exatamente as mesmas letras da palavra
é Or, que é a alma, tá vendo? Que não é, é Or, essa luz é a alma, luz de doação, tá vendo? O que vai mudar nessas duas letras aqui? É o Aleph, que é uma formatação, e o Ain, que é o quê? O Ai, que é outra questão, né? Tem 70 e tem 1. Aqui é valor 70 e aqui é valor 1. As outras letras se mantêm. Tá vendo? As outras letras, elas se mantêm no padrão necessário, né? Para o entendimento da Torá. Então, veja só. A gente tem aqui, então, ó, Aleph e O. O que tem nessas duas letras? Elas são mudas. Tá vendo? Elas mudas. Elas só têm som quando existe um sinal massorético dela, diferente dos outros, das outras letras. Elas são mudas. O que muda é o quê? É que aqui é o 1 da palavra, né? O Aleph é 1, ou pode ser também escrito por extenso 111, ou escrito por extenso ainda representa o numeral 1000, e aqui é 70. Olha, tá vendo? Então, vamos ver o que a gente está vendo aqui. O homem tinha desencarnado, ele não tinha o que? Pele. Ele não tinha pele. E se ele não tinha pele, não é? Aqui a gematria 276, ó. 276, o Eterno criou e botou a pele nele. Tá vendo? Então, a alma, que é Or, ela foi envolvida, ó. Or é essa palavra aqui, ó, que é essa palavra aqui. Tá vendo? Or, né? Com Aleph aqui é Or. Aqui é pele, Or. Pele é a mesma palavra, o mesmo som, tá vendo? Or e Or. É assim que se fala. Não tem mudança nenhuma. Mas essa aqui, ó, tem exatamente 70 e essa aqui tem 1. Essa pele que o Eterno criou se divide nos mundos superiores, ou seja, definindo como um homem tem uma árvore sefirótica, não é? E ele tem aí 7 sefirotes envolvendo ele aqui diretamente, ó, que 10 em cada uma sefirote, ó. Então, ele tem, não é? Esse sistema emocional, tá vendo? Olha do que a gente está falando, né? Então, quando a gente está falando essa luz aqui, a gente não está falando, é lógico que o Criador criou, está fazendo uma metáfora, todas as coisas. Ele está falando da luz da alma, que foi guardada para os sábios nesse tempo, porque é a luz da doação. Então, veja, 276, não é? Se você para pensar, 27 letras hebraicas, não é isso? Ou você tem 33, que é a palavra Gimel Lamed, Gal, de Gigul, de rotação, ou você pode até botar o Beit aqui, o inicial da Torá, com 2, 76, que é 7 mais 6, 13, tá vendo? Já a palavra Or, ela tem gematria 207, que também bate com esses 27 aqui. Mas voltando à aula aqui, fizemos um tour, hein, gente? Olha só, fizemos um tour. Deu para vocês entenderem, gente, qual é a regra geral? Que não tem nada a ver que o Eterno matou um homem, matou animais, fez uma pele externa para o homem. Ele criou, foi a nossa pele e botou nossa alma dentro do corpo, porque nós estávamos condenados a morrer porque comemos da árvore. Aí, através das leis de retificação, de encarnação, ele foi passando as nossas almas, né? Olha, de um tempo para o outro. E aí o que veio o Edom falou? Olha, se você morrer, você vai para o inferno. Não tem mais jeito, não. Não tem reencarnação. Olha que coisa horrível, gente. Que Deus horrível é esse dessa gente? Essa gente só pode ser ainda... Deus me perdoe. Se você é cristão, não estou falando de você, estou falando dos outros. Só pode ser endemoniados. Como que o pessoal crê em Deus errado, que né? te dá uma vida, você não conhece nada de Torá, e aí você morre e vai para o inferno? Ainda por guardar aquilo que a Torá nem fala. Porque tudo que esse pessoal guarda não tem nada a ver com a Torá, não. Aí se o cara fuma, olha, tá fumando a chupeta do diabo lá. Vai lá ver quantos rabinos fumam. Onde está proibido na Torá fumar? Faz mal? Faz. Não estou falando que não faz mal. Onde está na Torá que é proibido beber? Proíbe de você andar o dia todo no caminho da bebida. Ou seja, você senta para beber todo dia, mas você, de vez em quando, tomar ali uma latinha de cerveja, não proíbe. Onde está na Torá tudo, um monte de... Eu nem lembro aqui, mas quantas coisas. Ah, não pode passar batom. Onde tem isso na Torá?
A mulher não pode botar um brinco. Onde tem isso na Torá? Não está. E outra coisa, isso não são mandamentos literais, como nada na Torá é literal. Entende? Então, essas coisas também ajudam a gente a sair do ego da religião. Veja, então, aqui não tem nada a ver com a luz, que a gente vai ver uma luz, que você chegou na luz, é a luz da doação. Essa é a única luz. Se você chegou em doação, então você entendeu o processo que nós temos aqui em relação a essa luz. Está vendo? Aleph, não é? Aleph, e nós temos Ain. Quando a gente escreve Ain, o que a gente está falando? Onde estão os olhos? Aqui, ó. Tá vendo? Em Rorimá. A gente já viu isso. Até a última aula que a gente teve, a gente falou do Arrap, né? Olhos, falamos do Keter aqui, perdão, é que Rorimá é que eu escrevi abaixo, ó. Então, Keter, não é? Que eu vou botar só inicial, ó. Keter, que é o crânio. Depois, agora sim, eu vou consertar aqui, ó. Olhos, tá vendo? Aí tem o Gard Binal aqui, que são 3 sefirotes aqui acima. Aí eu tenho aqui a menina dos olhos. Aí depois segue aqui o Zen, né? E aí que são orelhas. Né? Depois segue aqui o nariz, lembra? Nas 6 sefirotes aqui, olha. Esse nariz aqui ficou bonito, não ficou? Olha como é que o Moré é expert em desenho, ó, o nariz. E aí depois aqui segue, depois dessas 6 sefirotes, segue a boquinha aqui, que a gente fica, ó, era assim mesmo, né? Olha lá, fica olhando para a Torá. Então, veja só. O que nós temos aqui, gente? Uma construção de 2 sistemas, né? 2 sistemas que são exatamente, né? Se você somar aqui, vamos lá, 216, né? Que é a alma, que é a luz da doação. Essa luz que nós temos que acender aqui embaixo, a luz do amor, não é? Mais 276. Tá vendo? 216 mais 276. Então, quanto a gente vai ter aqui, gente? Ó, vamos lá. 12, vai um acima, não é? Dá 7, dá 9. Tá vendo? Ó, não é isso? Ó, dá 9. E vai dar aqui 4. 4, 9, 2. Tá vendo? E você soma 4 mais 3, mais 9, 13, que é amor. Bota mais 2, 15, que é exatamente, não é, gente? Ó, o Yud, que fica aqui em cima, tá vendo? Mais o rei aqui, a primeira parte do tetragrama. Pela misericórdia dele, ele deu a reencarnação. Tá vendo? Yud, rei. Olha que bonito. Quem se imaginava uma coisa dessa? Então, quando você tem que acessar essa luz agora, você tem que acessar novamente qual luz? Você tem que ter a primeira e a segunda grandeza, você tem que acessar essas luzes superiores, tem que conhecer cada caminho, mas principalmente a sua sinceridade. Outra coisa, o Eterno não aceita migalhas, ele não precisa, ele só aceita 100% da pessoa. Ele não aceita dúvida, ele não aceita nada disso. E aí, até porque a dúvida vai fazer uma separação natural das coisas. Ele só aceita 100%, né? E é complicado. Veja só. Vamos voltar aqui. O que é a luz de Rorimá? É uma luz superior que desce lá de cima, mas a pessoa só consegue essa sabedoria se ela entrar, não é, em humildade, porque senão essa luz aqui não desce, pode descer a luz do ego. Essa Rorimá não tem quem faça descer essa Rorimá, não desce, não enche, não tem jeito. As pessoas me perguntam, mas Moré, poxa, e aí, tem um jeitinho? Não tem jeito, tá vendo? Rorimá só desce, não é? A luz de sabedoria que preenche todos os quelins, os vasos lá embaixo, desejos de recepção, só vem se houver uma tela para recepção altruísta. O que é recepção altruísta? Receber para o bem do Criador. Ok? Receber para o bem do Criador. Vamos lá. O que tem na Torá? Que todo mundo olhava para o rosto de Moshe e o rosto dele brilhava. Aí, logo que as pessoas vêm aí, você vai no budismo, olha, antes do JC, né, o Buda ficou iluminado. Caraca, ele conseguiu, né? Aí você vai lá no JC, todo mundo olhava para ele e ele brilhava. Não é nada disso, não.
Diz que Moshe, ele alcançou um nível tão alto que o rosto dele ficou transparente. Por isso que ele é chamado de cristal vivo e todo mundo podia ver a alma dele brilhando dentro dele. Infelizmente, nós não conseguimos ver as nossas almas, quem dera, né? Aí poderíamos ver quão linda ela é, quão maravilhosa ela é, mas infelizmente, muitas vezes, os desejos da recepção, que são os desejos do corpo, que Deus criou lá, para que o homem reencarnasse, pudesse consertar o erro lá atrás, cobriu essa alma. Todos nós somos alma, todos nós somos Adão, né? Eu sou você, você é eu. Por isso que o Eterno fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo, porque quando ele soprou a Neshama, ele soprou todas as nossas almas, que eram uma só, e elas se desprenderam uma da outra. Aí nós fomos divididos, uma alma só dentro de cada corpo, assumir uma consciência, mas eu sou você, você é eu, não é? E todos nós somos um só, mas vivemos nessa guerra por não compreender. Porque a Torá só tem 2 mandamentos. Amará o Senhor seu Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Se eu amo o meu próximo, eu farei o melhor para ele. Quem é meu próximo? Todo ser humano. Todos aqueles que precisam de ajuda, independente da sua religião, de sua cor, sua raça. Não é que eu não concorde com a religião para ensinar na Torá, que eu vou odiar o cristão, o muçulmano, o árabe, ou qualquer, até mesmo assassino, é me proibido de odiar. Exatamente porque, e tudo é um tikkun, né? Lembra o que o Hillel disse? Tinha a escola de Shammai, Hillel, Shammai era duro, Hillel era mais pleno ali, ele entendia isso. E aí um aluno pergunta a ele, ô Rabi Shammai, tem um crânio, né, flutuando ali, por que mataram esse homem afogado? Ele fala, mataram ele afogado porque ele matou uma pessoa na outra vida afogada, e agora ele morreu afogado. Mas certamente quem não perdoou e o matou afogado nessa vida também morrerá afogado na próxima vida. É lógico que a ideia do crânio ali está vindo com Keter, né? Gálgata, que tudo vem da vontade divina, chega até, como a gente vai estudar essa madrugada, chega até Biná e vem as sentenças. A gente está num momento de sentença. Quanto mais recepção tiver dentro de você, mais risco você tem de ser julgado para a morte. Quanto mais longe da Torá, aquelas pessoas que mas Morel, eu tenho que estudar, não aguento. Eu tenho minha faculdade, tenho meus filhos. Pega firme dentro da Torá. Bota, vai pedindo, Borê, me dá força, Borê, vence o meu ego, Borê. Deixa de ver aquele futebolzinho de 2 horas que você está acostumado, porque lá isso vai fazer falta. Estuda, vai estudar o hebraico, devagarzinho, com muita seriedade, porque a coisa é séria, né? Então, Deus deu a oportunidade da gente reencarnar, deu a pele, e aí a gente está procurando, né, uma próxima reencarnação, só faltam 215 anos, ou não sei como que o Eterno vai fazer, a gente vai ver isso para frente, e está na hora, né? Está na hora, não tem mais para onde correr. Se aumentar um pouquinho mais o ego, o planeta explode. Tá bom, gente?